Deus pela vida do nosso Bispo Ides, Bispa Neuza, Pastor Samuel César, Pastora Cleoni. Não canso de dizer, e toda a liderança da igreja tem sido como pais para mim. Tem nos acolhido, tanto a minha esposa. Até um dia eu falei para o pastor Itamar. O pastor Itamar também tem abençoado muito a minha vida. Eu falei, Itamar, no máximo você pode ser um tio, porque pais eu já tenho bastante, Deus tem abençoado aqui na igreja, você no máximo vai ser um tio. E eu louvo a Deus, sou grato a Deus, fico feliz, sinto peso sim da responsabilidade de falar numa escola dominical, tratar do ensino da palavra do Senhor. Mas é bom que você está aqui para junto aprendermos as verdades do Senhor. Antes de adentrar no ensino, como de costume, e isso aprendi com o pastor Enoque Vieira, sempre apresentar alguns livros para os irmãos que queiram aprofundar mais no tema da lição. Eu trouxe 3 exemplares que eu tenho e leio. O primeiro deles, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, de Jonathan Edwards. Já é uma linha mais filosófica, porque poucos conhecem, mas Edwards também era filósofo. É um livro um pouco difícil, não nego, mas com um conteúdo muito precioso. E já que vamos falar de louvor, missionária Elza, O Encanto Poético de Isaac Watts. Vou falar rapidinho desse homem durante a lição. O livro da história dele é fabuloso. E um dos autores que eu mais gosto de ler, com uma linguagem prática, trata assuntos às vezes difíceis, mas que tornam simples através dos seus escritos, A. W. Tozer, O Propósito do Homem, criado para adorar. E mais um, e esse aqui é meu, bem em casa, com conteúdo sobre escarlate em tempo de neve. Depois eu falo para os irmãos. Então, obras que você quer aprofundar um pouco mais nos escritos desta lição, no Salmo 95, serão de grande importância. Então, vamos à lição. Nós estamos estudando o livro de Salmos, e é fascinante Salmos, porque ali nós encontramos a alma aberta. Os salmistas, quando pegavam as suas penas para escrever os salmos, eles não se preocupavam com o que pensariam, o que achariam deles. Eles realmente se rasgavam perante Deus com seus gemidos, com sua devoção, o seu louvor, com suas dores, com seus pesares, com os seus embates que eles enfrentavam. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Certo é que às vezes nós não damos um devido valor, não valorizamos muito bem o livro de Salmos. Certo é que pouco pregamos acerca dos Salmos, e estamos tendo um privilégio neste trimestre de aprofundarmos um pouco mais nesses escritos. Dias atrás, antes do pastor Itamar conversar comigo acerca da ministração desta aula, eu li um livro sobre Salmos de N.T. Wright, e ele disse algo lindo, pastor Samuel. Ele disse que, digamos que Salmo não tivesse sido encontrado, nenhum homem tivesse encontrado em toda a história, colocado no cânon sagrado, e anos se passassem, nos dias atuais, alguma sociedade encontrasse esses escritos ainda legíveis e deparasse com esses escritos, com certeza Salmos estaria na capa de todos os jornais. Em todos os maiores e melhores estudos, Salmos seriam abordados. Tamanha a grandeza, a maravilha desses escritos, e às vezes nós não nos atemos tanto a estudar estes escritos maravilhosos. Uma psicóloga, até anotei o que ela escreve, Elizabeth Gomes, do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Ela coloca Salmos como a melhor linguagem de ensino da alma humana e do coração humano. E ela coloca isso, uma psicóloga, que não há algo que leve o homem mais próximo a Deus do que os escritos de Salmos, porque realmente os corações são abertos. Não há como estudarmos Salmos e não sermos tocados, e não vivenciarmos parte daquilo que os salmistas estavam passando quando escreveram. Aflições, dores, e que são normais no nosso dia a dia, mas ali, lendo os Salmos, nós encontramos refrigério. O Salmo em questão, Salmo 95, que nós vamos estudar nesta manhã, o escritor aos Hebreus o coloca como escrito por Davi. No próprio Salmo não há uma menção de que é Davi, mas o escritor aos Hebreus diz que o rei Davi proclamou estas palavras em Hebreus
capítulo de número 3. Lá o escritor aos Hebreus 4, ele afirma isso. Era um salmo litúrgico, ele era utilizado no sábado de manhã, num culto de adoração ao Senhor. Alguns o chamam da parte dos cânticos reais, ou seja, o cântico do rei. Então era uma convocação, sim, para adoração ao Senhor em conjunto, onde se conclamavam as pessoas no sábado para prestar uma adoração solene e grandiosa a Deus. Mas o que é tão interessante no Salmo 95, a ponto de, numa revista com poucas lições, ser escolhido para nós estudarmos. Salmos 95, ele mostra uma grande disparidade em certos momentos. Nós encontramos sim um convite à adoração, como é o tema da lição, e um alerta. Deus trazendo uma palavra dura a Israel, tentando chamar a atenção do seu povo. O salmista convoca a adoração e logo depois Deus traz uma voz dura, firme, acerca do povo não ouvir a sua palavra. Quando você estuda os tesouros de Davi, de Spurgeon, ele coloca algo lindo dizendo que quando nós começamos a ler o Salmo 95, é como se os sinos alegres fossem tocando. Mas de repente esta música torna-se um lamento funeral, que muda a tonalidade de total alegria, porque é um choque, há um embate no coração do homem quando nós lemos o Salmo de número 95. Então vamos à lição, o tópico primeiro aí. Vinde e cantemos. Versículo 1. Há um convite do salmista. O salmista não dá uma ordenança dizendo, adorem a Deus. Mas ele diz, juntamente comigo, vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor alegremente, festivamente, vamos buscar a face de Deus em adoração. A W. Tozer diz que isso, na sua época, que a adoração era a joia perdida da igreja, porque na sua época inúmeras pessoas tinham perdido o prazer em adorar a Deus, o prazer em render graças ao Senhor, independente das circunstâncias, das situações, as pessoas se reunirem e prestarem um culto de adoração, gratidão e louvor a Deus, não tão somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós falamos tanto sobre avivamento, desde quando eu aceitei em Jesus em 2002, ouvi tanto falar-se sobre o avivamento. Certo é que o avivamento traz as pessoas de volta à palavra, a uma vida santa, uma vida pautada nas verdades de Deus. Mas o avivamento leva o nosso coração a adorar a Deus com mais verdade, com mais sinceridade, a estarmos mais aptos a esta adoração, independente do que venhamos a viver. O homem, quando pecou, Max, o homem tinha uma harpa dentro de si, e essa harpa foi quebrada, jogada na lama, e ela ficou suja, e ela ficou empoeirada. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e a redenção alcançada em nossas vidas, essa harpa foi refeita, ela foi limpa, e agora nós podemos adorar e glorificar o santo nome do Senhor, e render graças por tudo quanto Ele é e faz em nossas vidas. Fomos criados por Deus para adorar e louvar o seu santo nome, mas a nossa adoração não pode ser baseada, e o escritor coloca na revista, em cima do que eu penso, do que eu acho, daquilo que eu quero. Não, a nossa adoração tem um foco, o Deus único, merecedor e digno de honra, de glória e de louvor. A adoração precisa estar centrada nas verdades de Deus. E falando de adoração, não há como falar de idolatria. E há dois tipos. A idolatria aberta, onde o homem constrói uma imagem, feitas por mãos humanas, se dobra, adora e presta um culto a ela. E a pior de todas, a adoração na mente, onde o homem cria no seu intelecto alguém ou um Deus e o adora. E aí está o grande risco do homem. Nós passarmos tanto tempo na igreja e criarmos um Deus imaginário e adorarmos um Deus falso. Sabe quando você não conhece alguém
E a pessoa fala tanto sobre esta pessoa, e você cria uma imagem. E aí quando você conhece, você fala, mas eu pensava que você tinha o cabelo assim, você era mais baixo. De tanto eu ouvir falar, eu criei uma imagem na minha mente de como você poderia ser. Há um risco que nós incorremos da mesma forma com relação a Deus. Às vezes, não o conhecemos intimamente, não conhecemos a sua palavra, mas de tanto ouvir falar de Deus, nós perguntamos para alguém aí fora, ela diz, eu creio em Deus, eu creio, eu tenho fé nele, mas que Deus é esse? Às vezes é um Deus formado pela mente humana, e o homem quando cria um Deus na sua mente, ele não cria um Deus tão grande, para que ele não se submeta e creia que este Deus é soberano e rege todas as coisas. Mas também não cria na sua mente um Deus tão pequeno, porque este homem quer todos os dias pedir algo para que Deus faça na sua vida. Mas nós que estamos aqui, não criamos um Deus imaginário, nós adoramos ao único Senhor que há, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O Deus que o salmista no Salmo 96 e no Salmo 29 diz que nós o adoramos e devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Mateus 4,10, um versículo que nós bem conhecemos, ao Senhor teu Deus adorarás e tão somente a Ele servirás. Então, mediante a este Deus real e verdadeiro, que o salmista faz este convite, e este convite divide-se em duas partes. Primeiro, um louvor alegre. E o que é cantar alegremente e louvar a Deus alegremente? É deleitar-se e ter prazer em adorar o nome do Senhor. É sentir alegria. Mas, irmão Lincoln, a vida é dura, estamos num momento difícil de pandemia, de desemprego, de tantas situações adversas. Em todas as áreas da vida, eu não posso passear com a minha família, eu não posso fazer uma viagem que estava programada, a minha alegria ela foi colocada em xeque. Mas aí quando eu vejo Paulo escrevendo aos Romanos, eu cito muito e amo este versículo, citando aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz, porque fostes comprados por bom preço, por isso, dai glória a Deus. Nós temos motivos para estarmos alegres nesta manhã e adorarmos ao Senhor. Nós vivíamos em trevas, afundados no lamaçal do pecado, mas Cristo olhou para nós lá nas trevas e nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Nós não tínhamos acesso a Deus, a glória de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor. Os céus eram cerrados e Deus não ouvia as nossas orações. Agora, meu querido, nós podemos clamar e ter a certeza, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos e a presença de Deus é real nas nossas vidas. Temos motivos suficientes para adorar alegres ao Senhor. Lucas capítulo de número 10, Jesus comissiona os seus 70 discípulos e os ordena a ir pregando a palavra de Deus, curando enfermos, repreendendo demônios, ou seja, fazendo a obra de Deus. E aí, após eles fazerem a obra do Senhor por um tempo, eles retornam alegres, jubilantes, e resolvem conversar com Jesus de tamanha satisfação de êxito na obra de Deus. E eles olham para Jesus e dizem, Jesus, até os demônios se nos sujeitam. E aí Jesus traz uma palavra que vem realmente um conforto nesses dias difíceis que nós vivenciamos. Jesus diz, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a alegria, o júbilo de adorar ao Senhor, que mesmo com as portas fechadas, o nosso nome está no livro da vida. Mesmo a economia indo ruim, a parte da saúde indo mal no nosso país, muitas pessoas morrendo, vírus contaminando inúmeras pessoas, nós temos o nome no livro da vida e nós temos certeza de que um dia seremos arrebatados com o Senhor, encontraremos com Ele nas nuvens e passaremos a eternidade com Deus. Louvado seja o Senhor. É um convite a adorar alegremente porque há motivos suficientes. Mas o salmista também mostra a quem deve ser dirigida a adoração. Ele diz, cantemos ao Senhor. Deus precisa estar no centro da nossa adoração. Os nossos hinos precisam evocar a Deus e glorificar o seu nome.
Hoje nós cantamos nos hinos que Jesus é o nosso amigo. O outro hino, um convite a nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Depois a equipe de louvor cantou grande dia, dia feliz. Quando Jesus nos resgatou, nós fomos transformados. Hinos tem que ser assim. Certo é, e não vou dizer que vivemos uma decadência de hinos, porque seria generalizar. Há muitos hinos atuais que realmente glorificam a Deus e que são pautados na palavra do Senhor. Calvário, da missionária Elza, cantada por Sinaíra e Luciene, leva-nos ao Calvário, monte de esperança, monte de redenção. Então há hinos ainda que glorificam o santo nome do Senhor. Mas irmão Lincoln, há muitos hinos que não adoram a Deus, hinos que são centrados no homem. Realmente é uma verdade. Mas quando eu leio a história de Isaac Watts, e às vezes você pode estar um pouco revoltado com a situação de inúmeros hinos que engrandecem o homem, e parece que a gente não consegue encontrar Jesus em alguns hinos. Aonde está Deus e aonde está Jesus? Quando termina um hino que a gente para e não, realmente foi um hino para Jesus, mas não havia nada de Jesus. Isaac Watts foi um homem que viveu numa época de decadência com relação à inode, ou seja, aos hinos que eram cantados. Não que não exaltassem a Deus, mas segundo ele eram hinos um pouco mortos. E ele falava que o hino, ele leva as pessoas a abrirem o coração e adorarem a Deus. Mas na sua época eram os piores hinos entoados. Um dia, num domingo de 1690, após um culto na casa do Senhor, ele está indo embora com a sua família, e ele conversando com seu pai, pastor Itamar, ele diz: pai, que hinos feios nós cantamos hoje. Foi feio. O pai de Watts olha para ele e diz, e repreende-o na mesma hora: meu filho, se você não está gostando dos hinos, dê-nos hinos melhores. Naquela tarde, aos 16 anos de idade, Isaac abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5, e escreve 8 estrofes maravilhosas de um hino de adoração a Deus. Ali se iniciara a revolução de hinos em toda a sua época, que chega até os dias atuais. E estudando Isaac Watts, o que vem ao meu coração é a teologia cantada. Ele preocupava-se em cantar a Bíblia, em ver as pessoas escutando os hinos e aprendendo as verdades de Deus e sendo transformados por estas verdades que estavam contidas nos hinos que ele estava escrevendo. Não vou ser aqui saudosista, dizendo que só os hinos antigos eram maravilhosos, mas quantas vezes eu, em oração, nos momentos difíceis, eu dobrei os joelhos e não tinha as palavras. E não vou cantar porque eu sou horrível para cantar, não sou como o pastor Eliseu Lima, e cantava quando Jesus estendeu a sua mão, e Jesus renovava, me dava forças, me dava graça. Quantas vezes cantei alma abatida da harpa cristã, porque te abates, ó minha alma, e te entristeces, e sentia a presença de Deus renovando e fortalecendo. É isso que um hino tem que fazer. O hino não tem tão somente que trazer alegria momentânea, mas ele tem que transformar a nossa alma e nos conectar a Deus para estarmos juntamente com Ele, ansiando pelas verdades do Senhor cada vez mais em nossas vidas. Todos os hinos, todos os louvores precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Tópico 1.2. Ele está acima de todos os deuses. E o salmista bem afirma: grande, o Senhor é Deus grande, e grande acima de todos os outros deuses. Israel convivia em meio a nações idólatras, politeístas, que adoravam a vários deuses. E sempre Deus levantou os seus profetas, repreendendo a idolatria e fazendo com que o povo voltasse o seu coração tão somente a Deus, numa adoração exclusiva e única ao Senhor. Não é um Deus criado, mas por que adorar a Deus? Por que nos voltarmos ao Deus que é o Criador, o Jeová, o verdadeiro Senhor?
Jonathan Edwards, neste livro, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, mesmo com uma linguagem difícil, ele traz verdades acerca de por que adorarmos ao Senhor. E ele pinta a beleza, a grandiosidade de Deus, e em contrapartida ele pinta também toda a maravilha da criação de Deus, a perfeição, tudo muito bem orquestrado pelo Senhor. Ele diz, se pudéssemos, um juiz, um árbitro, pudesse colocar de um lado da balança o Deus soberano, e do outro lado da balança toda a perfeita e maravilhosa criação, no lado da criação não aconteceria nada, a balança sequer se moveria, porque tudo é vão. Mas quando nós olhamos para o lado da balança, nós vemos a perfeição, a santidade, a glória, a majestade de Deus, a soberania e todos os seus maravilhosos atributos. E olhando para Ele, nós podemos dizer, Ele é digno da nossa consideração, Ele é digno do nosso louvor. Só Ele merece toda honra, glória e louvor. Salmo 150, louvai-o pelos seus atos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Isaías, o profeta messiânico, Isaías 45, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Isaías 44, Deus perguntando, há outro Deus além de mim? E o próprio Deus responde, não há outra rocha que eu conheça. Então somente Deus é digno de toda a nossa adoração. Tópico 1.3, Ele em suas mãos tem as profundezas da terra, é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. A gente que gosta, e você também às vezes gosta de assistir aqueles filmes antigos, da época dos reis, é normal, pastor Itamar, a gente ver nos filmes aberto um mapa do mundo, e o rei tentando conquistar o globo terrestre nas mãos daquele rei, e ele fica rodando e conversando com os seus súditos, com os seus capitães, falando sobre a conquista de todo o planeta, e ele toma o globo nas suas mãos, como se ele tivesse o controle. Mas quando eu leio Isaías 40, e é lindo o que está escrito em Isaías 40, a partir do versículo 12, a Bíblia diz, quem é aquele que mediu com os seus punhos a água, tomou os céus com os seus palmos, recolheu uma medida do pó da terra e pesou os montes e outeiros em balanças. As nações são consideradas como uma gota num balde e pó miúdo em balanças. Ele lança as ilhas com as suas mãos. E aí Isaías diz, Ele é aquele que está sentado sobre o globo terrestre. Os moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e desenrola as tendas para habitar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem o controle de todas as coisas. E eu recebi um vídeo aí de um rapazinho dizendo que Deus não tem o controle de todas as coisas, engano ele. Deus é soberano, Deus é Senhor da história, Deus rege a história. Deus não somente dos altos céus sentado no trono, Ele vê a história acontecendo, não. Ele com as suas mãos vai movendo a história e cumprindo os seus propósitos e os seus desígnios para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Se Deus não tivesse o controle de todas as coisas, nós estaríamos perdidos. Seríamos fruto do acaso. Como eu falei um dia desse, numa congregação, numa aula, é como se Deus estivesse no trono, se Ele não tivesse controle, e um anjo chegasse e falasse, aconteceu uma pandemia, e Deus dissesse, eu preciso fazer algo. Não, Deus tem o controle. Deus rege a história, Ele sabe de tudo antes que aconteça, e em tudo Ele tem um desígnio e Ele tem um propósito. Deus é o Senhor da terra e das profundezas da terra, e lendo o que Spurgeon trata, ele tratou algo da sua época, que era o combustível, que era o carvão, e ele ficou por demais encantado em ver a forma que Deus colocou, e eu vou além. Todos os minerais que nós extraímos da terra, para confeccionarmos coisas para nós, para utensílios, para a nossa vida, para as construções, nenhum animal utilizaria. Deus não colocou isso para os animais porque eles não pegariam o aço, o ferro.
não extrairiam blocos de mármore para fazer um púlpito, granito, não colocariam no piso. E quando a gente vê a grandiosidade de Deus, nós vemos, Deus preparou o mundo todo para nele colocar os seus filhos, para que eles pudessem usufruir da sua criação. Nisso nós vemos a beleza de Deus e a grandiosidade dele. Caso o homem não fosse criado, não fosse ser criado, não haveria razão, não haveria motivo para o homem elaborar o planeta de forma tão maravilhosa. Tópico 2, entendendo o que é adoração. O salmista faz um convite: vinde, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Um convite de 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar-se. A adoração consiste em prestar reverência e humilhar-se perante Deus, reconhecendo a sua soberania e os seus atos. Adorar é colocar-se diante da face do Senhor e saber que nada somos, nada merecemos, de nada somos dignos, mas nos prostramos diante dele porque ele é digno e buscamos a sua face porque ele é maravilhoso. O escritor coloca 2 tipos de adoração: a pública e a adoração doméstica. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, há uma ordenança de Deus para que fosse ensinado os filhos tudo quanto Deus tinha feito. E esta pandemia não tem sido tão ruim assim, não. Que isso, irmão Lincoln? Várias pessoas morrendo, várias pessoas com vírus, a economia estando às vezes quase num colapso, e você diz que de tudo a pandemia não é ruim? Não, porque a gente às vezes tinha parado de fazer os cultos domésticos, de reunirmos como família para adorar ao Senhor. Quantas e quantas famílias não sentavam mais para ler a Bíblia junto, conversar das coisas de Deus? O pai ficava em casa, o filho saía, largava o pai, não dava moral, e agora nós estamos nos reunindo, e quando vamos dormir, a família se ajoelha à beira da cama e começa a pedir a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Nós nos reunimos num culto no lar e prestamos adoração ao Senhor, mesmo nesses dias de caos. Deus está restaurando princípios na sua igreja. Como eu falei, desde quando aceitei a Jesus, eu ouço falar de um avivamento que vai chegar, de um avivamento que vai acontecer. Não há avivamento se dentro de casa princípios não forem restaurados, se famílias não se unirem em oração. O culto público, ele é resultado do culto particular na nossa casa. Nós não viemos à igreja apenas para adorar a Deus, nós já viemos de casa, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aquilo que eu acho lindo que Tozer coloca no seu livro: se na sua fábrica ou eu no meu emprego, eu não consigo trabalhando exaltar, adorar e glorificar o nome do Senhor, se na cozinha da minha casa, lavando a louça, eu não consigo adorar a Deus, eu não posso me enganar achando que aqui neste templo eu vou adorar e ser agradável a Deus. Ei, não é restringido ao templo. A nossa adoração é em todo momento na nossa vida. Trabalhando, dirigindo, orando, fazendo os afazeres. A nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor. Estamos restaurando princípios. Estamos voltando ao início de todas as coisas, em buscar em família a presença do Senhor. Tive relato de jovens conversando comigo, que tinham colocado aquele propósito de ler a Bíblia em 6 meses, com 3 já estavam terminando. Reclamávamos tanto de tempo para buscar a face de Deus, estudar a palavra, mas, irmão Lincoln, é tão corrido a vida, eu não tenho tanto tempo assim. A pandemia mostrou-nos que temos tempo, e às vezes nós temos desperdiçado o nosso tempo com outras coisas, mas há tempo sim para buscar a presença do Senhor. Pública. Como falei, a adoração pública ela é um reflexo da adoração doméstica. Sim, é maravilhoso nos reunirmos como igreja. Claro, sentimos falta desses dias em que nós não pudemos nos reunir por orientações sanitárias, nós não podíamos nos reunir no templo, juntos clamar a Deus e buscar a face de Deus, mas não é isso que impede a nossa adoração.
Não é isso que impede os irmãos que estão assistindo em casa, que estão no grupo de risco e não podem vir à casa de Deus, ou aqueles que têm filhos e pensam, eu não posso adorar a Deus porque eu não estou na igreja. Não, a adoração a Deus, Jesus, em João capítulo de número 4, ele dá um maior ensino àquela mulher samaritana acerca da adoração. Ela, quando conversa com Cristo, ela diz, meus pais me ensinaram que deve se adorar em tal lugar. Os judeus ensinam que é em outro. Aí Jesus diz, a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, mas é como o nosso coração se volta a Deus para adorá-lo e engrandecê-lo. Forma da adoração. Vamos acelerar um pouquinho. Forma da adoração. O salmista vai trazendo esta adoração, a exaltação a Deus por toda a criação. Manda a todos se ajoelhar, porque Ele é Deus, e nós somos povos do seu pasto e ovelhas da sua mão. A melhor forma de adorar a Deus é com um coração sincero, aberto, temente e reverente ao Senhor. Deus não se agrada de um mero ritualismo. O ritualismo, ele enoja Deus. Deus requer de nós uma adoração realmente que venha do fundo do coração. E era isso que alegrava a Deus, e quando nós vemos os salmos, nós entendemos isso. Eram almas rasgadas, porque não há como escondermos de Deus. Nós podemos orar ao lado dos irmãos e fazer uma oração maravilhosa, linda e perfeita, audível aos ouvidos humanos. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele conhece as palavras antes ainda delas chegarem aos nossos lábios. Não há como esconder quem somos e como estamos na presença do Senhor. Então, meu conselho nesta manhã é, quando for adorar a Deus, rasgue-se, deleite e seja quem você verdadeiramente é. Que nós possamos nos derramar e Ele, que é bom, grande e misericordioso, há de acolher as nossas orações e há de nos abençoar. Mas nossa oração precisa condizer com a vida que nós vivenciamos. Nós cantamos hinos onde, nos hinos nós entregamos a nossa vida a Deus. Onde em nossos louvores nós colocamos a rédea da nossa vida nas mãos do Senhor. Mas no nosso dia a dia, da mesma forma, precisamos confiar em Deus. Eu vou confiar somente no Senhor. Cantamos isso de forma tão linda, e é lindo este hino. Mas quando as tempestades vierem, nós precisamos fechar os olhos e dizer, Senhor, eu confio porque Tu tens o controle de tudo e eu não estou sozinho na minha vida. É isso que Jesus, em Mateus 15:8, reiterando aquilo que Isaías profetizara, afirma, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não é o falar, mas é quem nós somos na presença do Senhor. É a nossa vida que vem pautar realmente a nossa adoração ao Senhor. E atitudes da verdadeira adoração, o nosso escritor traz 3, a vida de oração, meditar na palavra de Deus, e a santificação, uma vida de santidade. Nós estamos no ano da oração, e isso foi lindo, maravilhoso. Deus colocar no coração do nosso bispo, tirarmos o ano especial para a oração. E veio a calhar num ano mais difícil que vivenciamos. Sou novo, 36 anos de idade, mas nunca vivenciei uma época como essa. E foi a melhor hora para a igreja se reunir em oração. Precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus. Nós olhamos homens do passado, onde Deus fez muito através das suas vidas e em suas vidas, mas eram homens sempre pautados na vida de oração. Todo homem e mulher de Deus que ora, ele verdadeiramente é um adorador do Senhor. E eu separei 3 homens aqui de forma rápida. Um deles foi John Fletcher. Fletcher foi escolhido para ser o substituto de John Wesley. Wesley já orava muito. Fletcher, da mesma forma, na casa de Fletcher, assim como em John Wesley, era fácil encontrar nas tábuas da sua casa
a madeira desgastada de tanto orar. Eduardo, na parede aonde ele se encostava e ajoelhava para orar, o seu suspiro corroeu a madeira de tanto que ele passava horas e horas na presença de Deus, clamando por Deus. Há um homem chamado David Brainerd, missionário norte-americano, que ganhou inúmeras almas indígenas no norte da América. Na época de neve, Brainerd, ele se ajoelhava em oração. E a história conta que quando ele orava tão fervorosamente, que quando ele terminava a sua oração, em volta toda a neve tinha derretido, de tamanho fervor, busca e entrega. É isso que Deus requer de mim e de você, que nós nos lancemos aos seus pés em verdadeira adoração, em oração, e não levantemos enquanto a voz de Deus não ecoar, e enquanto o Espírito do Senhor não encher as nossas vidas. Meditar na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, diz: em teus preceitos meditarei e olharei os teus caminhos. A meditação tem um grande poder de fortalecer as nossas vidas. Numa das ministrações que eu ministrei aqui no domingo, eu falei algo, às vezes você não estava, você vai aprender, e se já estava, vai apenas recapitular. Num dos livros de John MacArthur, Richard Mayhew tem uma participação em um capítulo, e ele fala que a ilustração mais apropriada sobre o poder da leitura e da meditação na palavra de Deus é a de um coador de café. Porque nós colocamos os grãos de café, pegamos a água fervida e derramamos sobre aqueles grãos. Quando a água passa por aqueles grãos, ela assume, ela adquire o cheiro, o sabor, as propriedades, e ela sai lá embaixo do coador, uma água totalmente transformada. Ela vira um café. Quando eu e você passamos pelo crivo da meditação na palavra de Deus, a nossa mente, o nosso coração começam a tocar nos grãos que são a palavra de Deus, o bom perfume de Cristo entra nas nossas vidas. Nós não somos mais os mesmos, nós passamos a ser transformados por Deus. Não há como um homem se deitar, se debruçar sobre essas sagradas escrituras e continuar o mesmo. Ele é transformado, o seu caráter é transformado, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, ele passa a ter vida e ele não vive mais para ele passa a viver para Deus. Santificação. Santificar-se é despojar-se de si, é abandonar o erro, abandonar o pecado, é ser totalmente transformado. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: porque a vontade do Senhor é a vossa santificação. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. João 17, Jesus está fazendo uma oração, e ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que pode mudar o nosso caráter, a nossa vida, nos dar um senso real de moralidade. Quando nós temos a palavra de Deus, meditamos, estudamos, por que nós somos santificados? Porque a nossa consciência, ela é fortalecida. Richard Sybes, um grande teólogo que pouco é falado ou estudado sobre ele diz algo lindo, que a nossa consciência, ela funciona como um delegado rígido. Quando nós estudamos a palavra de Deus, toda vez que nós transgredimos, esse delegado chega, aponta o dedo e diz: você merece uma punição, você merece a cadeia. Aí nós vemos e pensamos: eu preciso mudar, eu tenho que abandonar esse pecado, eu quero santificar a minha vida. Vamos para o tópico 3 para finalizarmos. Bem na hora de finalizar. Tópico 3. Preciso estar atento à palavra de Deus. A ordenança firme com relação a este salmo é porque Israel não ouviu a voz de Deus. Por 10 vezes, Números 14, afirmando acerca do texto da provocação, Israel tentou a Deus 10 vezes.
Israel via os milagres, as maravilhas do Senhor, mas parece que Israel se esquecia e ficava tentando, provando, querendo saber se Deus estava com ele, inúmeras vezes nas murmurações, dizendo: Deus nos trouxe ao deserto para morrer de fome, Deus nos trouxe ao deserto para morrer de sede. E agora o salmista diz: se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ouvir a voz de Deus é obedecer a sua palavra. João 14 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ouvir a voz de Deus e obedecer é vivenciar o que Paulo em Gálatas 2:20 disse: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, e o viver que eu tenho na carne, tenho na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por amor de mim. Ouvir a voz de Deus é abrir mão de tudo para viver o projeto e viver a palavra de Deus. Obedecer implica constante renúncia. Israel resiste, com isso gera endurecimento do seu coração. E pedimos prova. Lembra quando a gente estava no início da nossa fé, passava alguma coisa, a gente falava: Jesus, se o senhor não fizer, eu largo de ser crente. A gente tinha essas meninices, né, Itamar? Jesus, eu largo de ser crente. É a mesma coisa que Israel fazia. Deus tinha feito tantas maravilhas, e Israel falava: será que o Senhor está conosco? Deus está fazendo algo. Deus fazia um milagre lá na frente, e novamente Israel clamava: ei, não tente o seu Deus, não provoque. Então somente creia que Ele tem o controle, que Ele age, que Ele vai te abençoar. Ele já fez tantas maravilhas na sua vida, já operou tantas coisas além da salvação, te abençoou, te abriu portas. Porque agora, na reta final, na próxima volta de Jesus, nós duvidarmos e pensarmos: será que Deus realmente está conosco? Será que Deus está com a igreja nesta pandemia, permitindo que os templos não fechem, mas que não possam ter as lotações completas? Será que Deus está? E alguns irmãos argumentam, indagam: ei, pode ficar tranquilo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele tem o controle de tudo e precisamos de uma fé inabalável. E finalizamos para orar com relação ao Salmo de número 81. Há um paralelo, porque da mesma forma há um convite à adoração. O interessante é que há um convite à adoração. Deus mostra tudo quanto Ele fez de maravilhas, operando grandiosidades, mas Deus fala: ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Que eu e você não cheguemos a um momento da nossa vida onde Deus possa olhar para nós e dizer: ah, se eles tivessem me ouvido. Que possamos ouvir a voz de Deus. Deus está falando neste caos que estamos vivendo. Deus está bradando a todo instante na nossa vida, mostrando que não importa a condição financeira, todos são como pó e estão sujeitos às mesmas dificuldades. Deus está mostrando que Ele provê, Ele cuida de nós. Mas, irmão Lincoln, as portas estão fechadas, mas eu te garanto, Deus tem cuidado e tem levantado pessoas para abençoar a sua vida. Ele tem mostrado, Ele continua com a sua igreja. Deus jamais vai abandonar a sua igreja, querido. Deus jamais vai abandonar a sua vida. Não fique como Israel pensando: mas será? Não há dúvida, a nossa fé precisa estar tranquila. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou. Coloquemos em pé e vamos orar. Um convite à adoração e um alerta. Que atendamos o convite? Sim, mas estejamos atentos a este grande alerta. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome. Nós somos gratos ao Senhor porque Tu és grande e tens o controle de todas as coisas. Pai, nesta manhã nós nos dobramos ante a Tua face, porque só Tu és digno de louvor, honra, glória e adoração para todos sempre. Certo é que nada somos,
dependemos e carecemos do Senhor, mas buscamos a Tua face e adoramos a Ti, Senhor, e pedimos, dai-nos alegria para adorar o Teu nome, que não olhemos as circunstâncias, mas olhemos para o Senhor, para a Tua palavra. Pai, que ouçamos a Tua voz e não endureçamos o nosso coração como no dia da provocação, mas que obedeçamos, vivamos a Tua palavra. Leva-nos a uma adoração sincera, a uma adoração verdadeira, não de lábios, mas de vivência na Tua palavra. Deus, guarda-nos na Tua palavra, fortalece a nossa fé e continua sobre nós em nome de Jesus. Amém? Você pode assentar.